Olá pessoal, eu sou a Paula, sejam bem-vindos a mais um momento da nossa roda de leitura. Estávamos agora há pouco partilhando o capítulo 2, parte 1, onde percebemos que às vezes Deus nos abençoa com o que queremos, mas não exatamente na embalagem que a gente está esperando. E agora a gente vai para a parte 2 desse mesmo capítulo, para aprender um pouquinho mais dessas lições profundas que esse livro tem para nos ensinar. Então vamos lá. Parte 2 do capítulo 2, a honra. Para começar, vamos dar mais uma olhada na declaração que Jesus fez com respeito à reação de sua cidade natal ao seu ministério. Jesus disse: "Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa." A palavra-chave aqui é honra. Eles não o honraram. A palavra grega para honra é teme. Fiz aí um estudo profundo desta palavra e das palavras estreitamente relacionadas a ela. Consultei também diversos dicionários de grego, comentários e outros livros contendo estudos do original grego. Também tive longas conversas com dois homens que falam grego fluentemente. Um deles mora na Grécia e sua família agora é formada por 4 gerações de ministros, e o outro é um ministro que mora na Grã-Bretanha. As definições que vou dar a seguir são uma combinação de toda a informação que recebi dessas fontes. A definição simplista e literal de teme, honra, é valorização. Quando se fala a palavra teme a um grego, ele pensa em algo valioso, precioso, de peso, tal como o ouro. Pense nisso. Você não coloca ouro na sua gaveta de quinquilharias, né? Em vez disso, você separa para ele um lugar de honra. Outras definições para a palavra honra são a apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Às vezes, para compreender melhor uma palavra, devemos analisar o seu correspondente oposto. O antônimo de honra é desonra. A palavra grega é atímia. Algumas de suas definições são não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil. Quando se fala de desonra a um grego, ele pensa em algo comum, superficial e de que nos desfaremos facilmente como vapor. Uma forma mais pesada de desonra é ser tratado de modo vergonhoso e até ser humilhado. Observando meu estudo baseado em dicionários e comentários gregos, descobri que a honra pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra e até um pensamento. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. É por isso que Deus diz: "Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens." É quase um desabafo de Deus isso, né? Observe que Deus diz: "o seu temor para comigo." A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Este assunto é importante e o discutiremos num capítulo mais adiante. Jesus disse que aqueles homens e mulheres de Nazaré sonegaram-lhe a honra. Os populares de sua cidade natal não o trataram como uma pessoa valiosa e preciosa. Não o reconheceram como alguém enviado divinamente até eles, para cumprir a vontade de Deus. Ao invés disso, viram um homem normal, comum, um garoto local que estava de pé diante deles. Jesus foi impedido de fazer qualquer obra poderosa. Impedido. Não houve nenhum acontecimento notável. Possivelmente algumas dores de cabeça, casos de artrite ou dores nas costas tenham sido curados. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, plenamente cheio do Espírito de Deus, é enviado para curar os enfermos e todos os que são oprimidos pelo diabo, mas não pôde cumprir esta comissão. Não porque não seja a vontade de Deus que todos recebam a cura naquela cidade, pelo contrário, mas porque eles o restringem, eles impediram, retendo-lhe a honra, tratando-o como um habitante local comum. Portanto, recebe uma recompensa parcial muito pequena. Somente alguns dos enfermos são curados.
E aí temos o exemplo de nenhuma recompensa. Nos evangelhos encontramos outro incidente ocorrido, onde Jesus estava numa casa com uma multidão ao redor, cheio de mestres e professores das Escrituras. Aqueles mestres haviam saído de todas as cidades ali da Galileia, da Judéia, e lemos: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Observe a expressão para curar. Ele se refere definitivamente aos que o ouviam. Agora deixe-me declarar uma verdade: Deus nunca desperdiça nada. Isso mesmo. Leve em conta as vezes que Jesus alimentou os 4.000 e de outra vez os 5.000. Em ambos os casos, ele deu instruções estritas para que se recolhesse todas as sobras, a fim de que nada se perdesse. O que muitos de nós teríamos jogado fora ou colocado na lata de lixo, ele recolheu. Você pode ver este mesmo padrão através de toda a Bíblia, no modo de Deus agir. Ele nunca desperdiça nada. Então, se o poder do Senhor estava presente para curar os fariseus e doutores da lei, isso significa que havia pelo menos um, e muito provavelmente vários, que precisavam ser curados. Digo isso por experiência própria. Vamos trazer o fato para o presente. Reúna aí algumas centenas de pessoas numa sala. E em um grupo desse tamanho haverá pelo menos uma dúzia, e muitas vezes mais que isso, com algum tipo de indisposição ou dor. O poder de Deus está ali para curá-las, mas nenhuma delas recebe a cura. Mais tarde, alguns homens trouxeram então ali para Jesus um amigo paralítico sobre uma maca. Depois de não conseguirem entrar pela porta da frente, porque a casa estava superlotada, eles tentaram um outro caminho. Em vez de desistirem, foram para o telhado da casa, arrancaram as telhas e fizeram descer o paralítico até o meio onde Jesus estava. Então lemos: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Observe que Lucas escreve que os fariseus arrazoavam dizendo. Vamos investigar um pouco mais a fundo. Será que aqueles líderes sussurraram aos seus companheiros que estavam sentados próximos a eles? Será que se reuniram em pequenos grupos e discutiram entre eles a declaração de Jesus? A fim de trazer esclarecimento, precisamos consultar então agora o relato de Mateus. Ele escreveu que os escribas diziam consigo. Então vemos que aqueles mestres desonraram a Jesus apenas com os seus pensamentos. Eles falaram consigo mesmos. Não falaram em voz alta, dizendo palavras críticas, depreciativas ou indecorosas. Antes, opuseram-se ao mestre somente em pensamento. Marcos também registrou que eles arrazoavam em seu coração. Veja a resposta de Jesus aos pensamentos deles. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente, gente, o paralítico se levantou e tomou o seu leito e saiu da casa diante dos olhos de todos os ministros. A Bíblia registra que aqueles pregadores e mestres ficaram muito admirados e glorificaram a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Todos ficaram admirados, mas nenhum deles foi curado. Eles não receberam nenhuma recompensa porque desonraram a Jesus simplesmente devido ao modo de pensar. Naquele incidente não pesaram suas atitudes nem palavras, mas os pensamentos não pronunciados. Lembre-se, a honra ou a desonra podem ser demonstrados em atos, palavras ou pensamentos, mas toda verdadeira honra tem origem no coração. Muitos daqueles fariseus, mestres da lei e escribas, já tinham desenvolvido um padrão de desonra com relação a Jesus. Eles o haviam desprezado, zombado dele e tentado muitas vezes envergonhá-lo publicamente. Está escrito:
Os escribas e fariseus observavam-no a fim de acharem de que o acusar. E novamente lemos: observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra. Estes são apenas alguns relatos entre muitos. Como você pode ver, aqueles homens foram além da atitude de reter a honra. Eles chegaram ao ponto de tratar Jesus com desonra. Os habitantes de Nazaré retiveram a honra e receberam uma recompensa, pequena ou parcial. Os fariseus, no entanto, desonraram a Jesus por meio de seus pensamentos e não receberam nenhuma recompensa. Agora vamos examinar aqueles que receberam pleno galardão e verificar se existe alguma relação com o princípio da honra. Só que a gente só vai ver isso no capítulo 3 no próximo vídeo. Até lá!